Boa tarde, gente. Boa tarde, Felipe. Esse é o segundo encontro do primeiro ciclo do seminário aberto sobre teoria do direito e pandemia, FND-UFRJ. A apresentação de hoje vai ser feita pelo Felipe Oliveira de Almeida. Ela tem como título, vocês devem estar vendo na tela compartilhada, o coronavírus face à teoria racial crítica. Felipe, é com muito prazer que nós vamos ouvir a sua apresentação sobre um tema tão relevante e atual. A proposta, a princípio, é que você faça uma apresentação entre 30 e 40 minutos, para que haja bastante tempo para perguntas e debate em seguida. Se você puder tentar manter a apresentação mais perto de 30 do que de 40, melhor ainda, mais tempo para discussão depois, e para que a gente não faça um vídeo muito longo, né? Vídeos muito longos tendem a ser menos acessíveis depois. Então é isso, Felipe, fica à vontade, vai ser ótimo te ouvir. Vou ficar quietinho por enquanto. Bom, boa tarde a todas, todos, todes. Eu preciso, antes de mais nada, parabenizar o professor Fábio e a professora Raquel pela iniciativa, agradecer a presença de todos, em especial aos colegas de departamento. Nós, professores, não temos o hábito, né, de assistirmos uns aos outros. Aliás, a gente não tem tempo de assistir uns aos outros, né, essa que é a verdade. Então, é só realmente uma situação tão trágica quanto uma pandemia para que a gente consiga se escutar. Bom, eu pensei em dividir a minha fala em 3 momentos, espero que de 10 minutos cada. O primeiro, sobre a doença como realidade política. O segundo, sobre a teoria racial crítica, de forma geral. E o terceiro, sobre a teoria racial crítica asiática, ou ainda teoria racial crítica asiático-americana. Bom, a doença como realidade política. Eu gostaria, antes de mais nada, de remeter a um filme do Roger Corman, um cineasta de terror norte-americano, baseado num conto do Edgar Allan Poe, chamado A Máscara Vermelha da Morte. Por que isso me parece interessante? Me pareceu interessante começar minha fala por esse filme. Há uma retórica relativamente generalizada, segundo o qual, na hora da morte, nós somos todos iguais e a pandemia vai representar um grande equalizador. Há, inclusive, uma fala do vice-ministro de saúde iraniano, que, inclusive, foi vítima do Covid-19, né, logo no início da pandemia, que ele diz o seguinte: esse vírus é democrático e não discerne entre pobres e ricos ou entre políticos e cidadãos comuns. O que, no fundo, é uma ilusão. E por isso eu remeti ao A Máscara Vermelha da Morte, do Roger Corman. Um filme sensacional. Enfim, a morte, ou a peste, aparece para um grupo de aldeões medievais e diz que vai trazer para eles liberdade. Só que eles não entendiam que a liberdade era a liberdade da morte. Então, rapidamente, toda a aldeia começa a morrer. E um grupo aristocrático, liderado pelo saudoso Vincent Price, se refugia no castelo enquanto todo o resto da humanidade morre. É interessante porque mostra, é um filme genial para debater como, mesmo num cenário tão apocalíptico quanto o de uma pandemia em escala mundial, as desigualdades sociais se impõem, né? Até o último momento, quer dizer, ao fim e ao cabo todos morrem, a humanidade inteira morre ao fim do filme. Mas, e não obstante isso, pelo menos por algum tempo, a elite dança e canta em seus palácios. Então, quer dizer, as injustiças sociais acabam agravadas dentro de um contexto de pandemia. É por isso que o filme encerra com uma frase que é "Sic transit gloria mundi", quer dizer, assim transita a glória do mundo, ou todas as glórias do mundo são transitórias, né? Para indicar que mesmo os mais ricos, ou mesmo aqueles que ocupam o topo da cadeia alimentar, enfim, fatalmente serão vitimados da mesma forma, mas há sempre um tempo, né, diferido, há sempre um delay entre os efeitos perversos que se abatem sobre os mais pobres e os que se abatem sobre os demais. E no fundo, sobre esse delay, que pode durar anos e anos, que a gente precisa falar, né? Nesse intervalo que as grandes injustiças se dão. Bom, há uma frase da Rosana Pinheiro Machado, né, que é antropóloga, professora vinculada ao PPGD de Santa Maria hoje, que ela define a situação que nós vivemos como um apartheid sanitário, porque fica muito evidente, fica muito explícito
a linha que demarca aqueles indivíduos que têm acesso a saneamento básico, saúde, têm acesso aos insumos de proteção, máscara, álcool gel e por aí vai, e aqueles que não têm. E o quão poucos têm feito em benefício desses últimos, né? Por isso ela fala também de vírus da desigualdade. Bom, para refletir um pouco mais sobre isso, até porque eu não sou jornalista, eu pretendo ser um acadêmico, um reles teórico, vou tentar enfiar um pouco de teoria nesse debate, né? A primeira figura que me vem à mente para a gente discutir o que eu estou chamando de uma dimensão simbólica ou ainda uma dimensão política da doença, na verdade não vem da teoria racial crítica, é a Susan Sontag, que talvez seja o grande nome do radical chic norte-americano, né? Uma das grandes figuras associadas a uma espécie de discurso radical chic. A Sontag, ela fala, sobretudo em dois livros muito interessantes, o Doença como Metáfora e o AIDS Metáforas, que a minha relação com o meu corpo e a minha relação com o corpo dos demais, ela é sempre mediada pela cultura. Não existe uma relação originária do indivíduo com o seu próprio corpo, né? Não existe uma relação natural do indivíduo com o seu próprio corpo. A minha relação com o meu corpo, por mais natural que seja, ela é sempre filtrada, ela é sempre condicionada por pressupostos que são criados pela nossa cultura. Então, o corpo, ele acaba sendo, a gente pode debater isso com mais vagar mais tarde, mas eu vou passar a toque de caixa mesmo, vou lançar esse postulado e sair correndo, mas só para a gente ter mais tempo para o debate. O corpo, ele acaba sendo, então, um campo de enfrentamentos políticos, né? Há sempre um esforço, por exemplo, para naturalizar papéis de gênero, o papel da mulher é esse, o papel do homem é esse, que mostra realmente o impacto da cultura como um filtro na maneira como a gente pensa o nosso próprio corpo, né? A maneira como a gente pensa os corpos dos demais. Isso tem várias implicações teóricas, até para a gente pensar a questão, por exemplo, da deficiência, mas não vou entrar nisso agora. Mas um outro ponto as doenças, de forma geral, são, ao mesmo tempo, fenômenos naturais e fenômenos culturais. Toda doença é recebida como uma espécie de carga simbólica produzida pela cultura. A Sontag fala, por exemplo, de como no século XIX a tuberculose era uma doença que por algum tempo ela foi, inclusive, estilizada, né? Não hostilizada, estilizada. Quer dizer, era uma doença vista como a doença dos poetas e dos artistas. Da mesma forma que ela comenta, aliás, Gilberto Frege fala muito disso também no caso da Grande Senzala, como possuir sífilis foi, durante certo tempo, no Brasil colonial isso era muito evidente, um símbolo de virilidade, né? Eu ter sífilis significava que eu atingi um certo padrão de masculinidade. Então toda doença, ela tem uma carga não só natural, mas ela tem uma dimensão cultural e ela é interpretada pela cultura, dentro de um sistema maior que é de um gerenciamento político do corpo, né? Uma leitura política do corpo. O grande livro da Sontag, como eu disse, sobre o tema é A Doença como Metáfora, de 1978. Para quem tiver curiosidade, a Sontag escreve esse livro depois de uma vida inteira lutando contra o câncer. Ela morre, inclusive, vitimada pelo câncer. O filho dela escreveu um livro sobre os últimos dias de vida, os últimos momentos de vida da Sontag, que é o Swimming in a Sea of Death. Eu confesso que não é um livro muito bom, mas, enfim, de qualquer forma, é um material interessante de ser lido. Mas, enfim, o fato é que ela é uma autora que nunca aceitou a necessidade de morrer. Então, por isso ela fez do câncer, e não só do câncer, da doença e do adoecimento de forma geral, um tema de reflexão filosófica. Bom, só lancei uma charge, mas não vou comentar também. Depois a gente pode disponibilizar os slides para que vocês apreciem. Há vários chargistas. Eu gosto muito de charges e de cartoons como um instrumento pedagógico e de reflexão, né? Então, vocês verão isso à medida que eu vou passando os slides. Bom, então a gente tem vários autores hoje se preocupando, um pouco na esteira da Susan Sontag, eu diria, em pensar as reflexões sobre as consequências políticas do Covid. Autores com algumas análises muito apressadas, como é o caso do Agamben, ou autores um pouco mais sensatos e racionais do que o Agamben, como o Zizek e o Boaventura de Souza Santos, fazendo análises um pouco mais inteligentes. Claro que isso aqui comporta um juízo de valor, mas não ia deixar de alfinetar. De todo modo, o que eles evidenciam é que a gente tem, juntamente com uma crise médica, uma crise que é de ordem política e também de ordem de saúde mental. E o meu foco aqui, claro, vai ser essa dimensão política da crise. E, no fundo, e aí já aprofundando um pouco a minha reflexão,
é uma crise que nos obriga a repensar os pressupostos mesmos do neoliberalismo. Por quê? Se a gente pega alguns autores, alguns teóricos, enfim, do neoliberalismo, como é o caso da Wendy Brown, né? O neoliberalismo ele se destaca pela ideia de primazia da concorrência sobre a solidariedade, que é uma espécie de esfacelamento da sensação de um espaço público, né? Ou de um espaço autenticamente republicano. Cada indivíduo passa a ser visto como um empreendedor de si mesmo, né? Quase um mantra, a ideia de que o cuidado de si, o cuidado individual de si deve se sobrepor a qualquer tipo de medida de proteção coletiva, qualquer forma de organização e de solidariedade. Isso sempre trouxe, quer dizer, isso traz um reflexo que é o seguinte, desemprego, pobreza e também doença são interpretados como responsabilidade individual, como consequência de cálculos errados. Quer dizer, você está morrendo agora, doente, a culpa é sua porque não pôde pagar um plano de saúde, ou porque não cuidou devidamente do seu corpo, não frequentava academia. Então, há uma ênfase cada vez maior sobre a responsabilidade individual do indivíduo e sobre o gerenciamento de crise, né? A gente antigamente falava que o empresário é aquele que assume o risco, né, do empreendimento, a diferença do trabalhador. No neoliberalismo, todos, em certo sentido, são empresários, então todos assumem o risco, né? Aliás, tem muita gente que fala de cidade de risco, exatamente por causa disso, né? Eu reputo os riscos sociais que deveriam ser enfrentados coletivamente, unicamente para o indivíduo. O problema em um cenário de pandemia, esse tipo de lógica simplesmente não funciona. Não há como conservar uma leitura puramente individualista da gestão dos indivíduos, inclusive sobre os próprios corpos, diante de um contexto de disseminação desenfreada de um vírus letal, né? É interessante porque eu escrevi em cima, né, estrangeiros, órfãos e viúvas. Eu me lembro muito do Levinas falando que um dos pressupostos mais básicos da ética é o acolhimento do outro, né? E esse acolhimento do outro ele fica muito evidenciado na hospitalidade, na recepção, enfim, de estrangeiros, órfãos, viúvas e pobres, que são os grupos mais vulneráveis, né? O sistema neoliberal, que é virulentamente antiético nesse sentido, né? Ele renega o acolhimento do outro como um sinal de fraqueza, é precisamente o sistema em que esses grupos se encontram menos acolhidos e, por conseguinte, mais vulneráveis. Vejam, até o momento eu não toquei na questão racial, né? Mas tá, e a questão racial? Como é que essa discussão entra aqui? Como pensar politicamente os efeitos do coronavírus, levando a linha de cor, quer dizer, tomando a linha de cor como um marco de reflexão para pensar essas desigualdades. Esse é o problema que eu estou me colocando aqui. Aliás, diga-se de passagem, nada que eu vou dizer aqui traduz uma tese consolidada. São algumas pequenas intuições e algumas pequenas premissas para um artigo que eu pretendo escrever nos próximos meses, tentando analisar as desigualdades sociais geradas pelo coronavírus a partir do horizonte teórico, do marco teórico estabelecido pela teoria racial crítica. Né? Bom, como fica a questão racial? Bom, eu também adoro essa charge, mas eu também não vou ter tempo de comentar, eu só vou ler, né? Olha aí, mais um que está morrendo de propósito só para atrapalhar meu governo, vagabundo. Bom, enfim. Eu vou encaminhar esses slides de qualquer forma. Teoria racial crítica. Primeiro eu vou explicar o que é a teoria racial crítica para tentar ajudar a entender como ela pode nos dar algumas referências ou algumas pistas para compreender os impactos políticos perversos do coronavírus. E depois eu vou dar alguns pequenos exemplos de onde a teoria racial crítica poderia entrar nessa discussão. Bom, primeiro, a gente tem duas acepções básicas de teoria racial crítica. Né? Uma acepção genérica e lata. Qualquer teoria crítica que envolva a questão racial seria uma teoria racial crítica. Então, sei lá, o neomarxismo da Angela Davis poderia ser encaixado como teoria racial crítica lato sensu. Não é esse o sentido que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar dentro de um sentido muito específico, que é o de teoria racial crítica como um movimento teórico surgido nos Estados Unidos a partir da década de 80. O termo Critical Race Theory, teoria racial crítica, foi cunhado pela Kimberlé Crenshaw, que é a mesma autora associada
ao conceito de interseccionalidade. Aliás, eu posso dizer que ela é brilhante não só como jurista, mas também como marqueteira. Vários dos conceitos, ou vários dos slogans associados à teoria racial crítica foi ela que concebeu. Ela tem um filho muito grande para isso. Bom, a teoria racial crítica ela surge como uma dissidência na década de 80 dos Critical Legal Studies, que é uma das vertentes do pensamento jurídico crítico pós-moderno. Há vários livros sobre isso, quer dizer, na década de 70, graças a uma série de fenômenos, né, a descolonização da África, a resistência à guerra do Vietnã, a contracultura, o movimento hippie, a gente vai ter uma invasão de juristas críticos pós-modernos. Talvez no Brasil, a referência mais emblemática, né, dentro desse discurso, talvez a mais interessante tenha sido Luiz Alberto Vará, né, juntamente com Antônio Carlos Faulkner, que ainda está vivo. Ele tem, inclusive, um livro sobre pensamento jurídico crítico. Né? Enfim, é um livro questionável em alguns pontos, mas, de qualquer forma, um texto interessante. Então, dentro desse campo, uma das correntes do pensamento jurídico crítico no Ocidente foram os Critical Legal Studies, que seguem a gente que coloca até a análise econômica do direito, do Richard Posner, como pensamento jurídico crítico. Tenho minhas dúvidas, mas de qualquer forma, dentro dessas vertentes de pensamento jurídico crítico, aquela que talvez tenha sido a mais bem articulada e a mais bem organizada, e aquela que dentro dos Estados Unidos conseguiu ocupar espaços importantes nas principais universidades da Ivy League, Harvard, Yale e por aí vai, foram os Critical Legal Studies, que partiam de uma premissa básica de um filósofo brasileiro, na verdade, embora radicado há muitos anos nos Estados Unidos, que tem uma grande relação, inclusive, com a FMD, né, que é o Roberto Mangabeira Unger, que dizia law is politics, ou seja, direito é política. O Unger, ele tenta, no fundo, eu gosto de dizer que ele tenta dissolver a diferença entre mens legis e mens legislatores. Né? Ele tenta mostrar que, para além do esforço que os juristas frequentemente têm de mostrar o sistema jurídico como um sistema racional, lógico, livre de antinomias ou lacunas, dotado de toda uma estrutura interna, né, técnico. Por trás dessa máscara discursiva existiriam interesses políticos, interesses econômicos muito evidentes. E que a gente deveria dar um passo atrás. Quer dizer, por um lado, quando a gente analisa a maneira como a legislação, por exemplo, é produzida, a gente vê claramente como assembleias, enfim, ou câmaras legislativas, elas são permanentemente marcadas por tensões e por interesses ideológicos evidentes. Mas na interpretação da norma pelos juristas, há um esforço sempre sistematizado para mostrar como a norma, na verdade, é o reflexo de uma racionalidade jurídica, como existe um processo evolutivo de autocompreensão do direito, né? O direito ele compreende a si mesmo, há um texto, aliás, célebre do Dworkin nesse sentido, né? Mas a ideia de que o direito ele compreende a si mesmo, evolui a si mesmo e aperfeiçoa a sua racionalidade interna. O que os Critical Legal Studies fazem é propor uma análise a contrapelo. Né? A gente vai desconstruir essa leitura e mostrar como, na verdade, todo o direito é condicionado por interesses políticos, e esses interesses ficam, inclusive, durante a interpretação e a aplicação da norma. Né? Então, para eles, por trás do formalismo jurídico, ou do que o Vará, né, que eu citei mais cedo, chamaria de senso comum teórico dos juristas, existe um interesse de manter uma certa hierarquia social, que, no fundo, acaba subsidiando, patrocinando, promovendo o capitalismo. Então, eles vão dizer, por exemplo, que não existe leitura neutra do direito. Né? Toda leitura do direito ela é marcada por esses interesses políticos e o esforço de reduzir o direito a uma atividade de racionalidade técnica ou de racionalidade prudencial, ou jurisprudencial, né? Aliás, a ideia de jurisprudência é muito emblemática nesse sentido, mascara determinadas pretensões estratégicas específicas e como, enfim, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário se posicionam dentro dessa ordem. Bom, no campo dos Critical Legal Studies, começa a haver, no entanto, uma fratura. Porque muitos autores começam a dizer que, embora os Critical Legal Studies, como Roberto Mangabeira Unger, o Duncan Kennedy, o Mark Tushnet e vários outros, embora os Critical Legal Studies salientem a maneira como o direito serve como instrumento de opressão ou de vulnerabilização,
Os critical legal studies, eles próprios, ainda partiriam de um horizonte branco, heteronormativo, cisgênero e rico. E que, no fundo, seria um movimento mais interessado em falar pelas minorias ou pelos grupos vulneráveis do que falar com os grupos vulneráveis, o que permitir que esses grupos vulneráveis falem por si. É por isso que, ao longo de toda a década de 80, a gente vai vendo algumas rachaduras sendo construídas e algumas facções, vamos dizer assim, dentro dos critical legal studies começam a se evidenciar. E uma dessas principais facções é justamente o da teoria racial crítica. A teoria racial crítica, ela vai partir do seguinte pressuposto. Não há como fazer a crítica ao formalismo jurídico como um instrumento a serviço do capitalismo, sem mostrar como o capitalismo, ele próprio, está indissociavelmente ligado a um projeto racista ou racializado. Eles vão partir do pressuposto de que a própria divisão internacional do trabalho, que vai se desenvolvendo desde as grandes navegações, no século XVI e XVII, é uma divisão racializada, o capitalismo nasce racializado, e a cesura racial proporcionada pelo racismo é o principal fator para que índios, negros e aborígenes sejam transformados em, vamos dizer assim, o primeiro proletariado externo, né, como diria o Galeano, né, sejam transformados nos primeiros trabalhadores que alimentam esse sistema, quer dizer, essa sociedade de mercado. Então, a formação mesma da sociedade de mercado e a formação do sistema capitalista, ele pressupõe uma lógica que já é, desde a sua gênese racista ou racializada. Então, não há como fazer uma crítica consistente ao capitalismo, e, por conseguinte, uma crítica consistente ao formalismo jurídico, sem, por conseguinte, levar em consideração o elemento racista. Isso, inclusive, serve como alfinetada para alguns dos nossos políticos mais atrelados ao projeto dos Critical Legal Studies e ao projeto do Roberto Mangabeira Unger, né, que é o Ciro Gomes, quando ele diz que as pautas identitárias, na verdade, afastam, fraturam as esquerdas, né, e não permitem um projeto geral de superação do neoliberalismo. Né, porque o que os críticos, por exemplo, a teoria racial crítica vai dizer, é que não há como fazer uma crítica consistente, como os Critical Legal Studies queriam, ao capitalismo, sem que essa crítica ela tenha uma dimensão racializada. Então, um ponto aqui que é crucial. Não se trata, para a teoria racial crítica, de estabelecer um campo adicional dentro de uma teoria crítica do direito. Para eles não se trata de, vamos dizer, a gente tem várias teorias críticas do direito e dentro dessas teorias a gente tem mais uma que cobre um espaço específico, um locus específico, que é o debate racial. Para a teoria crítica, a proposta é muito mais ampla. O objetivo é revisar toda a teoria do direito dentro de de forma a obrigar que nós façamos uma leitura racializada do direito, do ordenamento jurídico como um todo. Então, não é simplesmente reservar à teoria racial crítica guetos específicos, como, vamos discutir cotas, ou vamos discutir guerra às drogas, deixando os outros espaços incólumes, vamos dizer assim. O desafio é mostrar que mesmo áreas que, a princípio, seriam neutras, são áreas profundamente marcadas pela linha da cor. Sei lá, então a proposta é, vamos discutir direito tributário e racismo, vamos discutir direito de novas tecnologias e racismo. Quer dizer, a pretensão é mostrar como toda a arquitetura do direito moderno alicerçada dentro de uma lógica de sociedade de mercado, toda a arquitetura do direito moderno ela é atravessada por um debate já racializado, porque ela pressupõe a construção dessa ordem internacional marcada pela separação entre raças. Quer dizer, a invenção da raça, a invenção da raça na modernidade é um instrumento necessário, em certo sentido, para que a sociedade de mercado se estabelecesse e que, por conseguinte, para que o Estado de Direito moderno também se constituísse. Então, eu gosto até de fazer um paralelo, porque o Leopoldo Zea, que é um filósofo da libertação, tem um texto muito interessante chamado Filosofia Latino-Americana como Filosofia Sem Mais. Quer dizer, filosofia latino-americana não é mais uma seção da filosofia. Ela é a filosofia em sentido mais estrito. Da mesma forma, a gente poderia falar que a teoria racial crítica é a teoria sem mais. Quer dizer, o propósito não é simplesmente ser um desdobramento, ser mais um tentáculo dentro da teoria do direito, da teoria crítica.
mas é de fato ser um instrumento de releitura da teoria do direito em sua integralidade. Bom, talvez o grande nome da teoria racial crítica seja o Derek Bell. Aliás, para mim, um dos grandes símbolos de como o racismo ainda impera nas escolas de direito é o fato de que nós não temos nenhum livro do Derek Bell traduzido. A gente traduz o contemporâneo dele, Burke, muito menos relevante, aos borbotões. Quer dizer, a gente conhece até as cartas do Burke para empregada, mas ninguém traduz absolutamente nada do Derek Bell, que é vergonhoso. O Derek Bell foi professor do Obama, é uma figura que tem até em termos de peso político, é uma figura relevante. O Derek Bell talvez seja o grande nome da teoria racial crítica. E ele cunha aquilo que ele chama de realismo racial. Porque a principal premissa do realismo racial é que o racismo é um elemento central, permanente e normal da sociedade de mercado. O que significa dizer que medidas periféricas ou medidas paliativas, como, por exemplo, a criminalização do racismo, da injúria racial, não vão ser suficientes para combater o racismo, precisamente porque o racismo define a maneira ou define as estruturas de reparto de poder na sociedade na qual nós estamos. Bom, um dos grandes focos do Derek Bell é questionar o que ele chama de cegueira da cor. Ou que os Critical Legal Studies, de forma geral, o próprio Roberto Mangabeira Unger, chama de indeterminação da norma. Ele vai dizer, olha, o direito, evidentemente, não faz a acepção de raça de forma explícita. Mas, por outro lado, a indeterminação do texto legal acaba sendo uma ferramenta para que hierarquizações raciais perdurem. Eu posso dar dois exemplos. O primeiro exemplo célebre é a lei de drogas. Quer dizer, à medida que a lei de drogas é indeterminada e permite a discricionalidade do juiz identificar quem é traficante e quem é usuário, a gente tem um critério muito simples, todo mundo conhece, que é pretos pobres com uma buchinha de maconha são traficantes e ricos brancos com 300 toneladas de cocaína no porta-malas são usuários. Então, aqui a gente vê como essa indeterminação do direito favorece o racismo. Da mesma maneira, uma aluna minha, no encontro do Cerco, né, o grupo que eu coordeno aqui na FND, ela fez essa semana uma observação que eu fiquei chocado. Uma das juízas responsáveis por implementar a justiça restaurativa aqui no Rio, em varas de criança e adolescente, só emprega justiça restaurativa no caso de garotos brancos de classe média. Então, sei lá, eu estou julgando um jovem infrator por, sei lá, destruição de patrimônio. Se ele for branco, ela vai propor a justiça restaurativa, colocar o jovem diante das pessoas potencialmente agredidas. Se o menino for preto, ele vai para, enfim, para FEBEM. Quer dizer, FEBEM não existe mais, mas é quase isso. Então, acho que esses dois exemplos eles são ilustram bem o realismo racial que o Derek Bell ele tenta trazer. O que leva o Derek Bell a pensar em termos de realismo racial é o caso Brown versus Board of Education, que é aquele caso célebre que vai tentar, enfim, é um leading case, né, para dizer como os constitucionalistas, que vai tentar pôr uma pá de cal nas leis de Jim Crow, né, naquelas leis de segregação racial explícita norte-americanas. Por que esse caso é emblemático? Porque o Bell vai notar que, mesmo depois que as escolas norte-americanas já não têm mais a permissão legal para aceitar crianças, para proibir a entrada de crianças negras, elas continuam fazendo isso, mas com base em outras justificativas. Então, por um lado, você tem uma norma indeterminada que permite que todas as crianças possam frequentar qualquer escola, mas você tem normas, você tem todo um regramento administrativo que prevê, por exemplo, que a criança só pode frequentar a escola mais próxima do seu bairro. Você tem uma diferença muito grande entre as escolas em bairros de periferia, majoritariamente pretos, nos Estados Unidos, e as escolas de elite. Então, ele vai mostrar como uma série de instrumentos administrativos permitem que o racismo e que a segregação nos Estados Unidos perdure. Aliás, os protestos são uma prova clara disso, né? Como algumas medidas de segregação perduram, mesmo não explicitadas pelo texto da norma. Justamente em virtude de uma pretensa cegueira da cor, ou de uma pretensa indeterminação. Isso me lembra uma frase do Anatole France, não resisti a citar, que é: a lei, na sua majestosa igualdade, proíbe ao rico e ao pobre de furtarem pão e dormirem debaixo da ponte, e permite a ambos que se hospedem no Hotel Ritz.
Isso traz uma outra problemática, que também é muito focada pela teoria racial crítica, que é como o homem médio visado pelo direito, a gente fala muito de homem médio, né, no campo sobretudo das dogmáticas, né, como o homem médio do discurso jurídico é branco, heterossexual, cisgênero, sem deficiência, de classe média alta. E todos os demais eles são representados como casos isolados, ou seja, variações a partir de um padrão. Isso faz parte da noção mesma de branquitude que a teoria racial crítica tenta desconstruir. É a ideia de que a perspectiva do homem branco é a normal e todas as demais perspectivas elas são variações. Eu dou sempre um exemplo. Imaginem que vocês entrem no congresso da ANPOF, ou do CUNPED. Imaginem que vocês entrem no congresso do CUNPED e se deparem no congresso com uma mesa constituída só por mulheres pretas. Aí as pessoas vão pensar, deve ser uma mesa discutindo feminismo negro. Você nunca imagina que seja uma mesa sobre direito ambiental, direito civil. Agora, se você entra numa sala e vê uma mesa constituída só por professores brancos, o que vem à mente é, deve ser uma mesa de direito civil, direito ambiental, direito penal. Por quê? Porque parte do pressuposto de que o espaço ocupado pelo branco é um espaço neutro. E todos os demais espaços são espaços racializados. Todos os demais, quer dizer, eu falo a partir do meu lugar de fala, mas o branco não. Quer dizer, o branco fala a partir de um não lugar. É esse tipo de normalização, de naturalização, que a teoria racial crítica tenta desconstruir. Sobretudo a partir daquilo que alguns autores, como a Tula Pires, aqui no Brasil, chamam de epistemologias coloridas. Né? Checaro, eu tô falando muito rápido? Não, tá ótimo, Felipe. Beleza. Bom, mas qual que é o impacto disso? Eu vou citar só um caso, mas é um caso que eu acho que pode ajudar a gente a pensar. Só um caso para mostrar como a teoria racial crítica ela pode ser aplicada. Há vários intelectuais de várias universidades diferentes no Brasil e no mundo discutindo hoje, face ao coronavírus, face à epidemia, é uma questão de bioética, vamos dizer assim, na ordem do dia, como administrar recursos escassos. O que isso significa? Eu tenho 2 pessoas numa sala de espera para receber um ventilador, um respirador. Quem eu devo escolher? Na pior das hipóteses. É aquilo que a Marta Nussbaum chamaria de escolha trágica. Né? Aliás, a gente deveria, inclusive, discutir um pouco sobre isso. Né? A verdadeira reflexão deveria ser como não nos colocarmos diante dessas escolhas trágicas, né? O que implica uma revisão do sistema inteiro. Né? Mas, ao invés disso, a gente prefere se colocar diante dessas escolhas trágicas e escolher o menos pior. Qual vida eu salvo? Ou, vamos dizer assim, tem até uma revista que eu vi recentemente debatendo isso. Devemos priorizar os que têm maior chance de recuperação da doença? Bom, como é que a teoria racial crítica entraria numa discussão como essa? Eu estou citando um tema mais ou menos ao léu. Bom, a gente sabe que a desigualdade histórica de índices econômicos, sociais e de acesso à saúde na população preta e parda no Brasil, ela gera uma maior presença de comorbidades em negros. Se a gente fizesse qualquer pesquisa, qualquer censo minimamente sério entre desigualdades sociais envolvendo o adoecimento da população branca e preta no Brasil, a gente veria um maior índice de doença pulmonar crônicas, doenças do coração, asma moderada e severa, obesidade severa, doenças imunossupressoras. A AIDS, por exemplo, foi um verdadeiro massacre para a comunidade negra e pouca gente fala disso. No mundo, na década de 80 e 90. Então, essas doenças, essas comorbidades atingem, historicamente, a população negra com muito mais impacto do que a população branca. Então, quando a gente fala de priorizar recursos escassos para que não tenha essas comorbidades, o que a gente vê é um discurso eugenista. Desculpa dizer isso, mas é um discurso profundamente racista. No sentido de que os critérios de... Quer dizer, basicamente isso. Eu vou privar aquelas pessoas que sempre foram sistematicamente privadas, já desde o início, de acesso mínimo à saúde, que geraram essas comorbidades ao longo de anos e anos de segregação, eu vou privá-las ainda mais de um último recurso de sobrevivência. É disso que a gente está discutindo. Quer dizer, só para mostrar como essas desigualdades sociais impactam muito severamente. Uma coisa é eu debater entre 2 vizinhos de Copacabana, os 2 saíram numa passeata pró-Bolsonaro e, infelizmente, ou felizmente, sei lá, pegaram Covid, desculpa, estou insultado hoje. Mas uma coisa é eu dizer, qual deles vai merecer maior investimento hospitalar ou mais recurso a insumos? Outra coisa é eu discutir um contexto real entre como distribuir insumos entre uma pessoa, entre um pobre preto da Maré, que
adquiriu, repito, uma série de comorbidades ao longo de anos e anos de precarização do acesso à saúde e a saneamento básico, como uma alternativa ao cara de Copacabana. Bom, isso é um tipo de discussão que a teoria racial crítica se propõe a fazer. Quer dizer, mostrar como o discurso pretensamente generalizante do direito e a maneira como o direito tapa os olhos para esse tipo de reflexão, ao pensar em leis gerais ou em princípios gerais, ou em critérios gerais para o enfrentamento de casos como esse, que isso é uma discussão claramente jurídica, quer dizer, quem vive e quem morre numa fila de hospital, como essa discussão ela precisa de um filtro racializado. Bom, então, quer dizer, já há vários dados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Canadá e por aí vai, sobre como o Covid ele tem um impacto maior sobre os negros. Eu arrolei aqui alguns exemplos, né? Mas não vou aprofundar neles, até porque eu acho que o meu tempo está acabando, né, Chacai? Já acabou, né? Você está falando há 30 minutos, há 34 minutos, Felipe. Ah, meu Deus, então vou tentar encerrar. Bom, mas o que é importante a gente observar é que essa pretensa neutralidade do discurso jurídico, ele acaba patrocinadas de darwinismo social. A própria lógica de imunidade de rebanho, que o Donald Trump tem assumido, ou que o Bolsonaro aqui também tem assumido, mostra uma escolha muito evidente por permanecer promovendo, reforçar o genocídio negro, em última instância. O Estado-nação, o Estado de Direito, ele se organiza de uma forma etnocrática, né? No sentido de que alguns são matáveis e outros não. A vida de alguns importa mais do que outros. Então, quando a gente fala em sacrificar algumas vidas em prol da economia, ou em prol da nação, ou em prol de qualquer outra coisa, a gente sabe muito bem quais são as vidas a serem sacrificadas, embora o discurso jurídico e político não explicite isso. Bom, depois dei uma olhada nessa charge também, eu acho que é muito ilustrativa, quer dizer, você pode interromper o trem a todo momento, mas isso levará à quebra do serviço de trem, causando prejuízo para as companhias. Bom, rapidamente, eu vou falar um pouco da teoria racial crítica asiática. Dentro da teoria racial crítica, você vai ter uma crítica... é muito engraçado como esses movimentos eles se fragmentam e vão segmentando, né? Dentro da teoria racial crítica vai surgir ainda uma facção, digamos assim, um grupo de pessoas ao argumento de que haveria, no debate da teoria racial crítica, uma centralidade da perspectiva do homem negro hétero cisgênero. Então, que era preciso, mesmo dentro desse debate, nuançar perspectivas para não substituir uma determinada naturalização, a naturalização do olhar do homem branco hétero, pela naturalização de um outro olhar, o olhar do homem negro hétero. Então, você vai ter vários... O próprio conceito de interseccionalidade da Kimberley Crenshaw surge dentro dessa discussão. E a gente vai ter uma série de ramificações. Por exemplo, uma teoria racial crítica latina, uma teoria racial crítica asiática, uma teoria racial crítica queer, ainda muito ativas. A teoria racial crítica asiática é muito interessante nesse sentido. Ela vai promover... quer dizer, não vou entrar nisso, mas... há uma evidente racialização, uma nova racialização da comunidade asiática, que também pode servir como objeto de reflexão da teoria racial crítica. Quer dizer, o Bannon se refere ao coronavírus como vírus comunista, né? O Trump se refere como Kung Flu. Você tem, para reforçar, inclusive, o nacionalismo, escamotear a necessidade de uma mudança muito mais radical dentro da nossa lógica neoliberal, a gente culpa um inimigo externo, né? Então, você tem vários ataques à população amarela desde o início da pandemia e por aí vai. Isso também é objeto da teoria racial crítica, né? Não é raro que não brancos sejam retratados como vetores de doenças, né? A gente teve, por exemplo, uma racialização da tuberculose no início do século XX, que associava a transmissão de tuberculose a irlandeses e negros. Depois que os irlandeses foram absorvidos, eles foram branqueados, digamos assim, eles foram desracializados, os irlandeses pararam de ser vistos como vetores de tuberculose, mas os negros, durante muito tempo, ainda continuaram sendo vistos como vetores de tuberculose. Isso é muito comum. Eu vou citar duas referências de livro que são muito interessantes. O Arma de Hermes e Aço e História da Humanidade Contada pelos Vírus. Bom, deixa pra lá. De todo modo,
Há uma frase de um youtuber que eu gosto, mas que, enfim, ele derrapou feio, mas que ele diz o seguinte: no Brasil rola muito do asiático ser lido como branco, então o preconceito que eles passam talvez não deva ser chamado de racismo, porque não tem essa estrutura e nem um histórico de opressão e escravidão. O que ele ignora, e aí ele fica preso dentro do que a teoria racial crítica chama de paradigma branco-preto, é que se raça não é uma categoria essencial, raça é uma categoria politicamente construída, qualquer segmento pode ser racializado ou desracializado a partir de tensões políticas específicas. Raça é um conceito político-social. Isso mostra, isso ajuda a entender, por exemplo, como os latinos, quer dizer, latino não é raça, são várias raças distintas, vindo de uma mesma origem geográfica. Como, a partir de uma imigração massiva de latinos nos Estados Unidos, começou-se a criar uma ficção da latinidade como raça. A raça obedece a critérios políticos, né? É o que eles chamam de racialização diferencial. E há quer dizer, durante muito tempo vistos como minoria modelo, né? Essa aqui em Kimberly Crenshaw, bom, durante muito tempo vistos como minoria modelo, os asiáticos estão passando, ao longo do período de pandemia, por um processo de re-racialização. Se a gente observa, no fim do século XIX, tanto o Chinese Exclusion Act, né, nos Estados Unidos, de 1882, como o decreto 528 do Brasil, né, eles vetavam a entrada de asiáticos no país a partir de pressupostos racistas. Eles abriam as comportas, né, abriam as fronteiras para imigrantes europeus, mas não para imigrantes asiáticos. E há uma certa construção de que os chineses eles seriam portadores da sífilis, da lepra, da varíola. Aliás, valeria um estudo, prolongando as reflexões da Susan Sontag, né, de como diferentes doenças são associadas a diferentes raças pelo nosso imaginário político, como isso é instrumentalizado de acordo com interesses políticos, né? Houve, por exemplo, uma epidemia de varíola no século XIX no Canadá, que ela foi seguida por uma série de manifestações anti-asiáticas, né? O ponto de inflexão para que os asiáticos fossem vistos como minoria modelo, e não mais como portadores de doenças ou portadores de varíola, foi a Guerra Fria, num esforço, sobretudo norte-americano e europeu, para tentar se contrapor à presença da União Soviética nos países orientais. Então, começa-se a ver a substituição de uma ideia de que o asiático ele deixou de ser visto, ou retratado, aproximadamente na década de 50, 60, como sendo a peste amarela, e passa a ser identificado como sendo uma minoria modelo a ser imitada pelas demais minorias, uma minoria plenamente inserida, né? Bom, mas hoje a gente vê um processo... Já estou fechando. Hoje a gente vê um processo inverso, quer dizer, a gente vê um processo de re-racialização do asiático dentro daqueles velhos termos e até uma certa recuperação de toda aquela fantasia do asiático como um vetor de doenças. Então, a gente não pode interpretar essas discussões como discussões neutras, porque elas não são, elas são carregadas por tensões político-ideológicas e por conflitos de ordem econômica. E, a meu ver, a teoria racial crítica ela pode nos ajudar um pouco nesse sentido. Para quem quiser uma referência de teoria racial crítica asiática, eu esqueci de colocar ele aqui, eu sugiro o Neil Gotanda, que é um dos grandes nomes, ele também está dentro da teoria racial crítica desde o início da década de 80, é um grande nome dentro do CLS de forma geral, e pauta muito essas questões também, a necessidade de superar o paradigma branco-preto e desessencializar a noção mesma de raça. Bom, falei demais, falei muito rápido, eu sei, eu sou mineiro, então eu como palavras, falo rápido, eu acho que muitos de vocês já devem estar acostumados. Peço desculpas e agora quero ouvi-los para a gente poder dialogar. É isso. Foi ótimo, Felipe, obrigado. Eu que peço desculpas por ter te interrompido aí no final. Nós já temos 2 perguntas de pessoas que me mandaram pelo chat aqui, que eu vou transmitir para você. E quem tiver perguntas pode me mandando. A gente convida, incentiva não só perguntas avançadas de quem já conhece bem o assunto, mas também as perguntas de estudantes ou perguntas de quem está aprendendo pela primeira vez sobre teoria racial crítica. Bom, a primeira pergunta que me chegou aqui é da professora Ana Paula. Eu vou ler para você, Felipe. Felipe, gostaria que você explorasse mais essa relação do corpo construído a partir da cultura em Susan Sontag e o Covid-19.
Além disso, como se pode construir um corpo a partir da cultura sem levar em conta o primado do corpo vivo como consciência intencional? Baseio-me aqui nas fenomenologias de Husserl, Merleau-Ponty e Levinas. Esse citado por você, né, o último. Lembro que o corpo vivo, que é a consciência intencional, está situado no mundo da vida, que é o mundo cultural. Não alcancei, por isso, a perspectiva de Sontag de construção do corpo e da doença, tendo apenas como ponto de partida a cultura. Eu vou tentar fazer as perguntas duas a duas, mas como essa aqui é uma pergunta que tem mais de uma parte, mais de um aspecto, acho que você pode ir respondendo essa enquanto eu organizo as próximas, Felipe, por favor. Bom, uma questão brilhante, como não poderia nem deixar de ser vindo da professora Ana Paula. Bom, é um enorme prazer poder dialogar com você uma vez mais. Quer dizer, a Sontag não é louca, quer dizer, ela própria lutou a vida inteira contra o câncer e para ela era uma doença muito real, de um ponto de vista natural. Mas o que ela vai dizer é que o sentido simbólico que essa doença recebe, ele varia de acordo com a cultura. Quer dizer, o câncer mesmo é um exemplo. Ela vai mostrar como há uma certa segregação do paciente com câncer ao ponto de culpabilizá-lo pela doença que ele porta. Então, ela vai refletir sobre como, no fundo, essa dimensão que é natural, viva, né, o corpo vivo, mas ele acaba sendo ressignificado por esses pressupostos culturais e políticos. Eu vou dar um exemplo que, na verdade, não é da Sontag, é de uma autora com a qual eu tenho debatido muito também, que é a Oyorunke Oyewumi. A Oyewumi ela vai dizer o seguinte, ela discute muito questão de gênero. Ela vai dizer o seguinte, o bimorfismo sexual é uma realidade. A parte da raça humana que tem, enfim, tais órgãos reprodutores e a parte que tem tais órgãos reprodutores. A distinção de gênero é uma construção cultural que parte ou não desse bimorfismo sexual como um instrumento. Então, ela vai contar, por exemplo, o exemplo da cultura nigeriana, a Oyewumi é nigeriana, ela vai refletir sobre como ela vai refletir sobre como a cultura iorubá pré-colonização não distinguia papéis entre homem e mulher a partir do bimorfismo sexual. Então, vai dizer, olha, não há roupas específicas para mulheres e para homens, não há uma distinção na linguagem urubá que defina ou discrimine gênero, não há uma separação de papéis políticos ou de atribuições políticas com base nisso. Quer dizer, há uma dimensão corporal que ela vamos dizer assim, incontornável, mas que ela é sempre filtrada, ou cuja percepção ela acaba sempre sendo filtrada ou enfim, ressignificada mesmo, pela cultura em que a gente se situa, né? Bom, não sei se eu conseguiria aprofundar mais do que isso agora. Espero que ao término do artigo eu consiga, mas é uma excelente questão. Um outro autor que fala muito disso também, que talvez seja interessante, é o Canguilhem, né? O que o Canguilhem vai dizer? Ele diz, olha, saúde e doença são critérios relacionais, né? Um corpo pode ser considerado, quer dizer, aquilo que a gente considera como padrão de saúde para um rapaz de 15 anos não é o que é um padrão de saúde para um senhor de 30. A saúde, ela sempre implica a minha relação com o meu ambiente. Então, ela sempre pressupõe um juízo de valor, né? Não um juízo objetivo. Então, isso acaba sempre sendo, de alguma forma, condicionado também, ou acaba sempre sendo imiscuído. Quer dizer, isso afeta, inclusive, os nossos critérios do que é normal e anormal, né? O professor Luciano falou da figura do monstro, né? Da figura do anormal, né? E de como isso acaba variando ao longo do tempo. Então, isso acaba tornando essas categorias como vulneráveis a tensões que são tensões claramente políticas e históricas. Não sei se... Mas é realmente o máximo que eu consigo chegar até agora. Eu escrevi, inclusive, um artigo com a sua orientanda, né, a Luana, debatendo um pouco a descrite, que é a teoria racial crítica da deficiência, que fala um pouco sobre isso, né? Como, por exemplo, posturas identificadas como plenamente normais
para crianças brancas em escolas, por exemplo, elas são patologizadas quando elas são adotadas por crianças negras. Uma criança branca hiperativa é só uma criança normal e divertida. Uma criança negra hiperativa é uma criança potencialmente criminosa e que vai ser sujeita a uma série de vigilâncias, né? Isso ajuda a entender, inclusive, dados, né? Como em escolas públicas há um índice muito maior de diagnóstico de transtornos contra crianças negras e contra crianças brancas. Mas não é necessariamente que essas crianças sejam mais transtornadas, é que a gente tem uma percepção de que aqueles comportamentos delas, eles são patológicos. Então, quer dizer, tem toda uma construção cultural em torno de uma realidade que ela é natural. Felipe, a gente está com uma lista grande aqui de perguntas, são pelo menos mais 6. Então, eu vou fazer... Essa é uma pergunta maravilhosa, enfim, é um desafio. Mas para te ajudar a responder um pouquinho mais rápido, eu vou juntar as perguntas aqui, tá? Então, a próxima é da Luana, que também tem uma pergunta aqui, que é um pouquinho grande, eu vou ler para você. Ela diz: obrigada pela brilhante fala, Felipe. Minha pergunta é sobre os protocolos de triagem e as comorbidades que você abordou. Uma das defesas da maximização do número de vidas salvas é a de conferir um sentido igualitário a diferenças interpessoais para favorecer o coletivo. Nos protocolos de triagem, tem sido sugerida a avaliação cega por comitês que não tenham acesso aos dados pessoais do paciente, decidindo a alocação dos recursos apenas por meio dos seus dados patológicos, entre aspas. É dizer, 2 pacientes, um branco sem hipertensão e um negro com hipertensão, poderão chegar como competidores na triagem, perdendo o último a preferência por ter menos chance de eficácia no uso do recurso. Esses comitês cegos têm sido colocados como mais justos porque impedem que vieses discriminatórios impactem a decisão da alocação. Minha pergunta: comitês cegos não seriam ainda mais discriminatórios do que comitês que veem as características pessoais? Estes, aqueles que veem, pelo menos possibilitariam questionar os vieses implícitos com a geração de dados sobre quem são os sujeitos que recebem os recursos. É possível problematizar essa questão por meio da CRT? Tem uma pergunta e já tem uma sugestão, né? Mas antes que você responda, deixa eu ler para você a pergunta do Vitor. Ele diz que ele tem uma pergunta que é, na verdade, mais um comentário do que uma pergunta. Ele quer saber se o Felipe acredita que a cegueira de cor que o Bell aponta na indeterminação da lei coaduna com a posição do Pachucanes sobre a igualdade formal sendo a forma da exclusão material pelo equivalente da mercadoria. Isso pode ser criticado na mesma medida por não identificar que, em outros momentos históricos, há na apropriação do capitalismo um momento de desigualdade formal e expropriação. Ele está perguntando se há uma relação entre Bell e Pachucanes, né? Enquanto a primeira pergunta, só para refrescar sua memória, era aquela sobre comitês cegos que tomam decisões sobre como alocar recursos escassos. Sim, sim. Bom, Luana, na verdade eu vou te fazer uma proposta. Podemos escrever mais um artigo sobre esse tema. Acho que é a melhor forma de a gente tentar conduzir esse debate. Mas eu acho que o ponto é exatamente esse. Quer dizer, a teoria racial crítica ela vai tentar mostrar como essa indeterminação ou essa cegueira de cor ela acaba discriminando, porque a nossa realidade já é em si discriminatória. Né? Não basta, aquela velha frase, né? Não basta ser antirracista, não basta dizer que não gosta, não basta dizer que não é racista, precisa ser antirracista. Né? Não basta que o direito não seja ele próprio racista, precisa que a gente tenha um direito que seja antirracista. Essa é a demanda dos critical legal studies. Né? Se a gente parte de uma perspectiva que generaliza o ponto de vista do homem hétero branco sem deficiência, como se ela fosse o padrão, quer dizer, o padrão de normalidade. E todos os demais são exceções. E a gente age como se isso fosse um ponto de vista neutro, o efeito perverso disso, em última instância, é que as desigualdades que já existem na nossa estrutura social e política, elas perdurem indefinidamente. Então, ou o direito ele se assume como um instrumento de combate concreto, material a essas desigualdades, ou ele vai, no fundo, por trás, né, do senso comum teórico dos juristas, ou por trás de uma aparência de tecnicidade, ele vai continuar mascarando uma série de interesses muito específicos. Mas acho que valeria a pena, já é um convite, acho que valeria a pena a gente escrever sobre isso.
Em relação à segunda questão, bom, a teoria racial crítica é neomarxista, mas pelo menos hegeliana, de esquerda ela é. Aliás, os próprios Critical Legal Studies têm uma orientação neomarxista. Embora dentro de um neomarxismo muito marcado pelo giro cultural, né? Muito marcado por essa passagem do porão ao sótão, né? Da ênfase nas relações de produção para ênfase nas relações assim, de produção simbólica, né? Ou de produção da cultura. Então, isso é inevitável que haja esses paralelos. E em relação à sua pergunta, eu me lembrei de um texto clássico, já citei ele essa semana antes, eu conversei também com a Luana sobre esse texto, mandei um e-mail para a Luana sobre esse texto agora há pouco, que é um texto da Patricia Williams sobre o acesso ao direito formal, com as suas normas gerais e abstratas, ou inacesso ao direito formal, com as suas normas gerais e abstratas, por grupos vulneráveis. O texto é mais ou menos o seguinte: a Patricia Williams, que é uma grande teórica dos Critical Legal Studies e da teoria racial crítica, está andando com o Peter Gabriel, que também é um dos grandes nomes da teoria racial crítica, dois jovens professores que querem alugar um apartamento. A Patricia Williams é negra, o Peter Gabriel é branco. O Peter Gabriel, dentro de um horizonte que identifica o direito como um instrumento de coerção política, etc., decide fazer um contrato meramente verbal, até porque formalidade para quê? O direito positivo é só um instrumento de opressão. Eu não preciso recorrer ao Estado, eu posso recorrer a formas alternativas de resolução de conflitos, a uma relação horizontalizada de mediação, de estabilização de expectativas, porque o direito estatal é invariavelmente contaminado por interesses opressores. A Patricia Williams tenta fazer a mesma coisa e não consegue alugar um apartamento por uma razão muito simples. Ela é uma mulher negra. E ela chega à seguinte conclusão: dentro do sistema em que nós estamos, as únicas pessoas que podem se dar ao luxo de abrir mão de um direito formal qualquer, generalizante até certo sentido, são homens brancos ricos. Todos os demais precisam ser reconhecidos como sujeitos de direito e tutelados por um mínimo de garantias formais, gerais, para que consigam, pelo menos, no mínimo, alugar um apartamento. Ela chega até a dizer, não me deixaram nem entrar no apartamento sem apresentar uma série de documentos e uma carta de intenções. Eu preciso formalizar isso. Eu preciso ser reconhecido como sujeito de direitos dentro dessa linguagem, vamos dizer assim, burguesa, até para poder, fazer o mínimo. Então, essa é uma das grandes questões, inclusive, um dos grandes pontos de debate entre a teoria racial crítica e a primeira geração dos Critical Legal Studies. Ao mesmo tempo, criticar a cegueira da cor e a maneira como o direito oficial, vamos dizer assim, o direito estatal, formal, ele atende a interesses de classe, mas, por outro lado, mostrar que o reconhecimento do indivíduo por esse direito, enquanto cidadão, ele ainda é um elemento incontornável, é um elemento insubstituível para que eu tenha um mínimo de dignidade ou um mínimo de cidadania. Então, ela fala, inclusive, que os negros eles precisam ser multilingües, né, para, ao mesmo tempo, lutar contra o direito e lutar por direitos. Eu luto contra essa dinâmica da cegueira da cor e do direito estatal como instrumento de segregação, mas eu luto também por aquisição de direitos, não são duas lutas contrapostas, eu luto por aquisição de direitos, considerando que ainda é a única solução que muitos grupos vulneráveis têm para se afirmar minimamente. Então, eles estão muito cientes desse cenário e dessa tensão. É diferente de um Pachucanes, eu diria. Quer dizer, eles não são necessariamente favoráveis ao abandono de qualquer norma processual. Eu lembro do Código Penal Soviético, né, que não previa processos ou penas específicas. Né? Eles não são contra o abandono desses critérios de garantia de direitos modernos. Ótimo, Felipe. Nós temos agora mais 5 perguntas aqui. Vou ler a Agneline. De apresentação, dados e
questão. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça divulgou o perfil sociodemográfico dos brasileiros. Caía? Cara, você está cortando. E agora? Não sei Melhorou? se é só para mim. Como é que Está tá? cortando. Continua ruim? Melhorou. Vamos lá de novo. Vou ler a pergunta do VAR. Qualquer coisa, me avisa que eu paro. Começa. Ele diz que o CNJ recentemente divulgou o perfil sociodemográfico dos magistrados brasileiros. Os dados apresentados revelam que as mulheres representam 38% da magistratura. A maior parte dos magistrados, 80%, essa parte é casada ou possui união estável, sendo que a maioria se declara branca, 80,3%. 2. Historicamente, decisões judiciais institucionalizam o racismo. Ele dá como exemplo Plessy contra Ferguson, né? Ferguson. Diante disso, questiono qual seria, na sua opinião, o papel do judiciário nessa seara. Muito obrigado e parabéns. Valeu. A Jaqueline, em seguida, acho que ela pede uma recomendação de bibliográfica. Gostaria de saber se você pode indicar uma autora da teoria racial crítica e se há uma autora que articule essa teoria com a questão de gênero. Vai lá, Felipe, por favor. Bom, vou começar pela segunda pergunta, porque no fundo é mais simples. Talvez a autora que mais, o que melhor tenha feito essa articulação seja a Kimberlé Crenshaw. Dos autores da teoria racial crítica, ela é, aliás, a única traduzida para o português. Até porque a categoria de interseccionalidade que ela desenvolve acabou extrapolando os limites da teoria do direito e sendo incorporadas em várias outras áreas da ciência social, né? Então, a Kimberlé Crenshaw talvez seja o melhor nome a desenvolver esse debate. E ela cria o conceito de interseccionalidade como uma crítica à primeira geração, digamos assim, da teoria racial crítica. Porque ela vai dizer o seguinte: não há como homogeneizar a experiência do homem negro heterossexual sem levar em consideração que mulheres e homossexuais e transexuais, enfim, sofrem formas de racismo específicas. Quer dizer, o racismo ele se ramifica, ou ele se especializa, né, de acordo com o seu público-alvo, né? Então, ela cita um caso muito simples, né, de mulheres de um grupo de mulheres negras que judicializou, entrou com um processo, enfim, contra uma fábrica, porque ela não contratava mulheres negras. E aí a fábrica respondeu que todas as suas secretárias eram mulheres e boa parte do seu chão de fábrica, dos seus operários de chão de fábrica eram negros. Então, por conseguinte, a fábrica não seria nem racista e nem sexista. Mas a Kimberlé Crenshaw, então, a partir disso, ela vai desenvolver a ideia de interseccionalidade e mostrar como essas questões elas se interpenetram, né? A questão de raça, de gênero, a questão de orientação sexual, elas acabam elas não se sobrepõem simplesmente, elas acabam se articulando em formas novas de discriminação, né? Então, acho que talvez seja a melhor recomendação. Dos autores, das mulheres da teoria racial crítica, a minha favorita, e também, talvez por isso, a mais filosófica, é a Angela P. Harris. Mas os poucos textos dela que foram traduzidos para o português são sobre direito dos animais. Então, eu não sei se é uma figura que você consegue achar fácil. Outros trabalhos dela discutindo, enfim, todas as demais questões que ela aborda. Mas há vários artigos dela em inglês à disposição. É uma autora bastante produtiva também. Em relação à pergunta do Wagner, eu tenho muito pouca fé no Poder Judiciário. Então, sobre a questão que você levantou, o Cerco debateu essa semana alguns filmes da Maria Augusta Ramos, né, Juízo, Justiça e Morro dos Prazeres, que evidenciam muito isso, né, essa desigualdade socioeconômica e racial entre os operadores do direito, advogados, juízes, policiais, enfim, e, por outro lado, as suas principais vítimas, né, digamos assim. Então, é uma discussão interessante. Eu tenho muito pouca fé no Poder Judiciário, para ser muito sincero. É até estarrecedor que isso venha de um professor de direito, mas é verdade.
Mas talvez a primeira medida necessária seja acabar com a guerra às drogas, que hoje é o principal instrumento nas mãos de um projeto de segregação e de, por que não dizer, um genocídio. Né? Então, hoje, o projeto mais premente que a gente deve esperar da parte dos nossos magistrados esclarecidos, os poucos magistrados esclarecidos que nós ainda temos, gente, por favor, não me prendam. Bom, mas se existe um ponto que a gente pode esperar do que resta dos nossos magistrados esclarecidos, é que interrompam já a guerra às drogas. Isso é o mínimo para a gente começar a discutir questão racial no Brasil. Ótimo, Felipe. Nós temos mais 3 perguntas. Eu vou ler a pergunta da Raquel, que teve que sair, mas disse que vai ouvir a resposta depois, quando ela for editar a gravação. E uma pergunta do Daniel Capec. A pergunta da Raquel é a seguinte: é uma pergunta sobre indeterminação da linguagem e a possibilidade de avançar um projeto de sociedade mais plural e inclusivo com uma linguagem clara e precisa. Não vejo, diz a Raquel, como a precisão em si possa ser uma garantia, assim como vejo que a indeterminação pode servir não como uma ferramenta para o exercício do capricho judicial, mas para o progresso moral da sociedade. Queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Vou sair agora, mas ouvirei sua resposta no vídeo. Essa é a pergunta da Raquel, né? A pergunta do Daniel é a seguinte: você atribui esse processo de explosão pública da luta antirracista ao momento da pandemia e do isolamento social? Nesse caso, como a pandemia impactou nos protestos nos Estados Unidos e no Brasil? Além disso, você acha que há uma associação dessas lutas com as demandas anticapitalistas? Você acha que essas lutas vão modular as relações raciais no direito pós-pandêmico? São 3 perguntas, mas elas estão todas relacionadas, né? Sim, Isso, Felipe. bom, vou começar pela pergunta da Raquel. Para a teoria racial crítica e para os criticalistas de forma geral, toda linguagem é indeterminada. Quer dizer, há um texto do Wittgenstein, né, que é o da certeza, né, que ele debate um pouco como os nossos padrões de certeza variam de acordo com o jogo de linguagem. Né? Aquilo que é certeza para um físico não é necessariamente certeza... Quer dizer, aquilo que é certeza para dois físicos debatendo sobre como colocar uma nave espacial no espaço não é o mesmo padrão de certeza que se exige se um instrutor de autoescola pede para enfim, para um aluno para estacionar um carro. Então, a linguagem ela é radicalmente indeterminada ou aberta à interpretação. Né? Claro que tem seus limites. O Humberto Eco tem um livro chamado Os Limites da Interpretação. Né? É claro que nem tudo se interpreta de toda maneira, mas a linguagem ela comporta um grau de indeterminação que é inevitável. Eu falei aqui que o CLS, né, o pensamento jurídico crítico pós-moderno, baseado no Unger e tal, ele tem uma influência muito grande do neomarxismo. Outra influência muito radical que ele tem é da French Theory, né, que é dos filósofos franceses que não faziam sucesso na França e por isso migraram para os Estados Unidos. Né? Foucault, Lacan e Derrida. Gente, estou muito mal hoje, desculpa, mas... bom, essa tríade que debate muito a questão da indeterminação da linguagem, eles têm um impacto muito grande em uma série de procedimentos da teoria racial crítica. O que eles vão dizer é não de reduzir a indeterminação da linguagem, até porque essa indeterminação ela não é irredutível, mas reconhecer a indeterminação da linguagem e se apropriar dela para fins políticos. Então, você tem, por exemplo, a possibilidade de aplicação de um mesmo texto da norma, mas sujeitar o texto a interpretações que sejam mais inclusivas. Reconhecer, primeiro, que a interpretação é também um campo de debate político. Quer dizer, a atividade hermenêutica não é uma atividade neutra. Né? A atividade hermenêutica ela pressupõe uma série de lutas político-ideológicas, e à medida que eu reconheço isso, eu milito por interpretações da norma que elas sejam menos excludentes. Eu acho que a resposta que os críticos dariam é essa, né? Por isso, inclusive, que eles falam muito quer dizer, tem algumas ferramentas nesse sentido, né? O trashing, muitos deles vão se apropriar do que a gente chama de positivismo de combate, né? Que não é propriamente uma categoria dos critical legal studies, mas muitos deles se apropriam de um certo positivismo de combate, de efetivamente propor interpretações mais inclusivas do texto que já está aí.
Vou dar um exemplo simples, assim, juristas do Rio Grande do Sul, há algumas décadas atrás, se valendo do direito constitucional, quer dizer, alguns anos atrás, se valendo do direito constitucional à moradia, para entender que a lei do inquilinato, que permite a expulsão dos inquilinos, é inconstitucional. Teve isso, quer dizer, enfim, havia magistrados com mais estofo do que a gente tem hoje, mas deixa pra lá. De qualquer forma, esse tipo de reinterpretação é viável, é possível. Qual que era a segunda pergunta? A segunda foi a pergunta do Daniel. Deixa eu só tentar resgatar aqui, só um segundinho. Ele perguntava, entre outras coisas, se você atribui o processo de explosão pública da luta antirracista ao momento de pandemia e isolamento social, qual a relação entre a demanda antirracista e a demanda anticapitalista? Lembrei. Bom, eu acho que... Bom, não quero exercer a futurologia, até porque se tem uma coisa que eu aprendi com os meus professores hegelianos na FMG, é que a gente precisa ter a paciência do conceito, né? Mas me parece que a gente vai assistir nos próximos meses a uma insatisfação muito grande da população contra o populismo de direita, que diante da pandemia tem mostrado que ele é totalmente ineficaz para suprimir aquelas fraturas que ele se propôs a suprimir, aquelas fraturas sociais às quais ele se propôs a suprimir. Quer dizer, por populismo de direita eu falo Donald Trump, Bolsonaro. Acho que fica cada vez mais evidente para o grosso da população que eles não têm condições de, enfim, reparar os cismas sociais que foram abertos nas últimas décadas, desde, pelo menos, a crise econômica de 2008, né? Então, acho que várias bandeiras vão ser hasteadas, mas todas com um fundo comum anticapitalista. Então, eu vejo esses movimentos antirracistas hoje como uma expressão, eu não sei se anticapitalista, mas pelo menos antineoliberal. Quer dizer, há um desgaste muito evidente de um certo projeto neoliberal, e por trás da retórica dos governos populistas de direita, enfim, abaixo o marxismo cultural, abaixo o globalismo, eles seguem sendo governos abertamente neoliberais. À medida que a população se dá conta disso, acredito, e aí realmente chutômetro, estou indo na contramão de qualquer conselho sensato que os meus antigos professores hegelianos diriam, mas acho que vai haver uma insatisfação muito acentuada, sobretudo por causa disso. A gente precisa abandonar com urgência esse modelo de darwinismo social e de que todos somos empreendedores de nós mesmos, porque é um modelo que não garante a sobrevivência dos grupos mais vulneráveis diante da pandemia. Quer dizer, não tem como você bater no peito e dizer, cuidado de si, eu sou um autoempresário, eu sou responsável pela minha própria doença, num cenário em que 2.000 pessoas morrem todo dia. Felipe, eu estou olhando aqui a última pergunta, que é do André, eu acho que tem uma relação importante com a pergunta do Daniel. Queria aprofundar, depois de parabenizar pela palestra, o André Coelho, né, nosso colega, diz: queria aprofundar na relação entre capitalismo e raça que você mencionou. No caso do neoliberalismo, existe, na negação da solidariedade, uma negação também de políticas de seguridade e assistência para grupos racialmente identificados e de ação afirmativa. Sem revanchismo racista, não há ascensão de Reagan ao poder, nem agenda de cortes legitimadas socialmente. No Brasil, o neoliberalismo antissocial e antissolidário no período Temer-Bolsonaro só é possível como reação aos modestos avanços sociais e racistas do período anterior. Sendo assim, no contexto da Covid, o apartheid sanitário, na bela expressão que você tomou emprestado, não é só um efeito por tabela do apartheid ordinário, mas é também uma forma de reorganização do espaço social, não é mesmo? Uma forma de explicitar camadas durante a pandemia, a fim de legitimar a expressão das mesmas camadas nas demais questões e políticas que não dependem dela. Essa última frase é uma pergunta, não é uma afirmação. Embora acho que são perguntas um pouco retóricas, né? Ele está supondo que você vai concordar com ele, mas... Ele sabe que eu iria concordar com ele. Mas você repete a última frase? Repito, com a entonação certa agora. Né? Uma forma de explicitar camadas durante a pandemia, a fim de legitimar a separação das mesmas camadas nas demais questões e políticas que não dependem dela? Não sei se era uma pergunta, se o ponto de interrogação aqui apareceu sem querer.
Não sei se consegui deixar mais claro agora. Sim, mas eu concordo. Eu acho que há uma tentativa de reorganização dessas elites para garantir o maior tempo de sobrevida possível, né? Então, de fato, o apartheid sanitário que a gente vivencia, ele não é simplesmente uma decorrência do momento anterior. Ele é uma construção nova. A gente tem visto o Donald Trump, o Orbán, o Bolsonaro reforçando o próprio Putin, reforçando um ideário xenófobo de darwinismo social, né? Que é meio salve-se quem puder. Eu me lembro do Paulo Guedes dizendo, né, que a única medida possível de combate à pandemia é aprofundar o projeto de privatização e enfim, de esfacelamento da esfera pública. Não é nada mais cínico, mas que evidencia uma posição muito concreta e muito consciente de vamos deixar que os demais morram. Quer dizer, quando eles falam de imunidade de rebanho, o que tem em vista é isso. Quer dizer, vamos permitir que aquelas pessoas mais vulneráveis morram e a gente se vira com o resto. São estratégias de um sistema que ele precisa como eu disse, né, o racismo ele se diferencia, ele se aperfeiçoa, ele se ajusta de acordo com as circunstâncias, né, como um instrumento necropolítico, digamos assim. Então, tem uma necropolítica específica da pandemia, né, que é produzida, que vem se constituindo ao longo desse ano, né, que ela realmente nos confunde com aquelas medidas bárbaras que a gente já estava acostumado, né. Ela simplesmente ela não vem só para gravar determinadas violências, né? Ela realmente cria uma série de mecanismos novos de exclusão e dentro de um discurso de medidas salvacionista mesmo. Vamos proteger os que restam e o resto deixa morrer a míngua. Felipe, eu ia encerrar, mas eu me dei conta aqui de que eu pulei sem querer uma pergunta da professora Juliana, nossa colega. Na verdade, ela pede que você comente a morte do menino Miguel em Pernambuco à luz da teoria crítica racial. E aí a gente encerra, porque a gente está com o tempo já quase estourado aqui. Sim, quer dizer, aliás, as reivindicações, né, os protestos que a gente tem visto em torno da morte dele já revelam um pouco a percepção que as pessoas começam a ter dessa linha de cor, né, do impacto dessa linha de cor ou dessa segregação, né. Se a gente observa bem, quer dizer, você tem uma mãe negra, doméstica, impedida de salvaguardar a quarentena, quer dizer, impedida de permanecer em casa, porque a sua patroa, obviamente, se recusa a limpar o próprio banheiro, ou, enfim, limpar o cocô do próprio cachorro, desculpem a vulgaridade, mas é basicamente isso. Sujeita a toda uma série de percalços, precisamente porque ela é matável, quer dizer, ela é reconhecida como uma vida descartável, né? Isso me lembra uma frase, eu sempre cito isso, porque para mim é esclarecedor, de um ex-secretário de Segurança aqui do Rio, que inclusive foi cotado pelo Temer para virar ministro da Justiça, né? Que uma coisa é começar um tiroteio na Maré e outra coisa é começar um tiroteio em Copacabana. Quer dizer, a gente tem anos e anos de construção de um ideário segundo o qual, quer dizer, e o racismo faz isso, né? O racismo ele humaniza e desumaniza. Ele estabelece um corte, e isso, um corte autenticamente moderno, entre quais são aquelas raças plenamente humanas e quais são aquelas raças com dignidade reduzida, né? Então, para aquela patroa branca é absolutamente normal, é natural, não há nenhuma contradição entre, sei lá, postar no Instagram que ele está mantendo a quarentena aos trancos e barrancos, a necessidade de salvaguardar a quarentena, e obrigar a sua empregada negra e o filho a se sujeitarem a, enfim, eventuais riscos e continuar trabalhando e por aí vai, né? Então, quer dizer, você tem uma dimensão muito clara de que... eu estou usando a ideia de matável aqui do Agamben, mas é a única vez que eu vou citar o Agamben de forma positiva, viu? Mas a gente tem uma certa ideia de que pretos e pardos são matáveis e que são vidas menos importantes, né? Ou de que eles não têm uma subjetividade plena, né? Todo preto é um preto genérico, né? Todo branco é um ser humano singular, né?
É um pouco isso. Pretos já viram um pouco, os Simpsons tem isso, né? O gato dos Simpsons chama Bola de Neve. Bola de Neve 1, Bola de Neve 2, Bola de Neve 3. E, curiosamente, é um gato preto, né? Porque todos os gatos são bola de neve, né? Descartável. A ideia de que todos os pretos são iguais, né? Todos os pretos são condicionados pelo seu corpo, todos os pretos são condicionados pelos seus instintos e, por conseguinte, todos são genéricos. Enfim, aqui quer dizer, tô dando uma piscadela também, porque o Hegel fala, né, em relação à diferença entre os animais que vivem pelo seu gênero e os seres humanos que vivem singularmente. Né? Por outro lado, brancos não. Brancos são seres singulares com nome e sobrenome. Né? Então a gente chora a morte de brancos, mas não de pretos. Acho basicamente isso. Felipe, muito obrigado. Não tenho dúvidas de que a sua apresentação e o debate foram muito bem aproveitados. Só uma última rápida solicitação. A Jaqueline está pedindo para você repetir o sobrenome da autora que você mencionou, que você indicou para ela. Uma é a Kimberly Crenshaw. Vou escrever o nome dela aqui no bate-papo. Meu Deus, escrevi correndo, escrevi errado. Mas desculpa aí. É um M. E a outra é a Angela P. Harris. Tá, eu estou passando aqui para eles, porque a princípio só aparece para mim. Perfeito. Tá ótimo, então. E se você puder também, Felipe, mesmo depois de eu encerrar a gravação, a gente pode ficar mais uns 5 minutos aqui, enviar os slides pelo chat, que algumas pessoas pediram. Se você puder. Perfeito. Claro, posso sim. Envio agora. Ou você pode também disponibilizar o seu e-mail, caso você... Encaminho agora, eu só estou aprendendo como. Não aguenta a mão. Deixa eu ver. Enquanto você está fazendo isso, eu vou dando alguns avisos encerrando, só para não alongar a gravação demais, e depois a gente resolve isso com a gravação já interrompida. Só um instantinho. Então, eu agradeço mais uma vez ao Felipe pela brilhante apresentação e aviso que na sexta-feira que vem nós vamos nos reunir novamente nesse horário, na sexta-feira, para a apresentação da professora Ana Lúcia Sabadell, que vai falar sobre violência contra a mulher, aspectos sociojurídicos no contexto da pandemia. Então, agradeço, Felipe, agradeço a participação de todos os colegas, estudantes que estiveram aqui. Um abraço.